Muito bem, nós saudamos a todos na paz do Senhor Jesus Cristo. Esse é o seu canal A Bíblia Diz e nós estamos gravando este vídeo, falando acerca dos irmãos de Jesus, filhos de Maria com José. E você pode aí tirar suas conclusões. Nós estaremos mostrando na Bíblia, este fato que é bíblico, é lógico e é verdadeiro, tá bom? A Virgem Maria, após ter dado à luz a Jesus Cristo, teve outros filhos com José, seu esposo. E o vídeo tem uma duração mediana, nem é muito comprido, nem é muito curto, mas é de grande proveito. Nós estaremos mostrando este fato também nas Bíblias católicas e você pode acompanhar, tá bom? Se inscreva em nosso canal, dê aquele like e vamos por vídeo, ok? Um abraço aí a todos. Bem, nós saudamos a todos os amigos, irmãos em Cristo, na paz do Senhor, a você inscrito em nosso canal, A Bíblia Diz, e hoje nós estamos aqui trazendo um vídeo muito polêmico, com um assunto muito especial, que trata de um assunto bastante polêmico, acerca dos irmãos de Jesus, filhos de Maria com José, seu esposo. E aí, você acha que Maria teve outros filhos além de Jesus ou não? A Bíblia diz que sim, que Jesus teve outros irmãos e que Maria teve outros filhos. Lembrando a você que este vídeo não possui o interesse e nem o propósito de ferir ou agravar a ninguém, seja cristão ou não, seja católico ou protestante ou não. Nós temos apenas o compromisso de transmitir a verdade. Lembrando que nós usamos várias fontes, fontes e várias traduções de Bíblias. Então aqui algumas Bíblias que nós vamos mostrar aqui na continuidade. Também pesquisamos nas fontes originais no grego, nós pesquisamos aqui no Novo Testamento, interlinear analítico, está aqui, grego-português, nós pesquisamos nele. Pesquisamos também na Brit Hadashah, que é o Novo Testamento em hebraico, e também nós fizemos pesquisa no dicionário aqui no léxico grego, do Novo Testamento, da CPAD, um material muito bom, muito importante, um livro excepcional. Também nessa ferramenta muito utilitária, que é o dicionário Vine, também da CPAD, uma ferramenta de um peso e envergadura muito bem recomendado, O Novo Testamento interlinear grego-português da Sociedade Bíblica do Brasil, também pesquisamos nele. E, enfim, no léxico grego-português do Novo Testamento, baseado no domínio semântico. Uma ferramenta que é para ninguém botar defeito, tá? São livros de alto nível mesmo. Nós, com nossa pequenez, mas temos na mão algumas ferramentas que Deus nos deu para trabalhar. E, por fim, nas versões católicas, a gente já tem aqui também a Bíblia Sagrada, com dicionário e concordância, letra gigante, uma Bíblia extraordinária, da Geográfica Edições, editora Geográfica, ARC, Almeida Revista e Corrigida. Ok? E aqui temos outras Bíblias que nós pesquisamos. A Bíblia Sagrada, da tradução da CNBB, Convenção Nacional dos Bispos do Brasil, muito boa. A Bíblia Sagrada também, edição da família, a Bíblia Sagrada edição da família, recomendadíssima, tá bem? A Bíblia do Padre, a Bíblia edição pastoral, da edição Paulus, ok? E ela é o comentarista e revisor exegético o padre José Bortolini. Gosto muito dessa ferramenta, como das outras mais, ok? Bíblia, eu amo a Bíblia, como você também deve amar, tá certo? Eu acho que você também ama e acredita, ok? A Bíblia de Jerusalém, que é uma ferramenta indispensável no estudo do leitor, do pesquisador bíblico, tá? Aqui a gente pesquisou. E também na Bíblia Teb, ok? Bíblia Teb, traduções ecumênica bíblica ou ecumênica, tanto faz. Na Ave Maria, como sempre, nós vamos ler nela.
E também tem a Ave Maria de Estudo, que é a mesma coisa, só que essa tem comentários adicionais para compreensão melhor daqueles leitores que vai fazer, né, aquela leitura mais aprofundada e que gosta de se basear pelos comentaristas. Eu respeito, tenho algumas bíblias com comentários, mas eu gosto de ir mais na tradução que a gente compreende que é melhor. Não dispensando os comentaristas, ok? Muito bem. Jesus teve mais irmãos? Vamos ver a Bíblia. Primeiro eu quero começar com Mateus capítulo 1, versículo 24 e 25. Quando José descobriu que sua esposa Maria, né, estava grávida e ele pensou que ela tinha sido infiel a ele. Ela era noiva, que traduzida a palavra noiva traduz como desposada, né? Desposada é noiva. E o noivado em Israel já é um compromisso muito sério, de sorte que se uma noiva quebrar o pacto no noivado, já é digna de ser apredejada, tá bom? Muito bem. Diz assim a palavra de Deus. Despertando José, fez como o anjo do Senhor lhe havia mandado e recebeu em sua casa sua esposa. Ele sonhou um sonho quando ele pensava deixar. Não estou lendo o texto completo, mas você pode ler na sua Bíblia, Mateus capítulo 1, do versículo 18 a 25. Não estou lendo para a gente ganhar tempo. Eu quero que esse vídeo ele não seja tão comprido, mas que seja bem compreensível, tá bom? A compreensão seja bem perfeita. Então tá aqui. Versículo 25. E, sem que ele a tivesse conhecido, ela deu à luz o seu filho, que recebeu o nome de Jesus. Bem, conhecer. O que é conhecer? Tá aqui o dicionário Globo, que a gente vai olhar o que é conhecer, que a gente fala. Conhecer aqui significa ter relações sexuais. Conhecer não é só apenas o conhecer de vista, ou eu conheço o meu vizinho, a vida do meu vizinho, não. Conhecer aqui no sentido bíblico aplicado, já que falava de uma relação de gravidez, tinha que haver sexo, certo? Então conhecer aqui é justamente não ter tido sexo. Veja no dicionário a palavra conhecer, está assim, ó. Conhecer, fazer ideia, ter noção de, saber, ter relações com, saber quem é, não conhecer tal pessoa, que é o antônimo, não é isso? O antônimo de conhecer é não conhecer, em várias instâncias. Está convencido de, ter grande prática de, reconhecer. Toda vez que eu dou a pausa tem ponto e vírgula, tá? Porque sempre representa alguma coisa. Apreciar, julgar, avaliar, distinguir, discernir. Uma pessoa que tem conhecimento, que conhece, sabe distinguir tanto o bem quanto o mal, e etc. Ser versado em matérias, em matemática, né? Como está aqui, ó, conhecer matemática. Agora sim, ter relações sexuais com, né? E etc. Com mulher, com homem, e etc. Não é isso? E tantas coisas mais que a palavra agora já não compete a gente completar, porque tantas e tantas coisas que o dicionário envolve, a palavra conhecer. Mas o sentido dele, um deles é ter relações sexuais, que é no sentido em que o tradutor das escrituras sagradas, os tradutores, usam na sua versão no português. E José, sem ter conhecido sua esposa, ela deu à luz um filho e chamou o nome, né, pôs o nome de Jesus, o qual recebeu o nome de Jesus. Então, Jesus nasceu de uma mulher virgem, né, que ao nascer ela continuou sendo virgem no sentido espiritual, ela ainda não tinha conhecido varão, porém no sentido científico, né, já tinha passado ali uma criança. Mas nós não queremos ater nessa questão, porque ela não é interessante para nós nesse momento. Nós queremos saber sim se ela teve outros filhos. Então a Bíblia vem nos dizer várias referências, e a gente quer acompanhar aqui Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50, essa passagem ela se repete em Marcos capítulo 3, versículo 31 a 35,
em Lucas capítulo 8, versículo 19 e outros textos que nós também iremos ver. Eu poderia ler cada versões dessa que está aqui e mostrar para você o que eu estou falando. Porém, para ganhar tempo, não vamos fazê-lo. Se depois os inscritos quiserem um vídeo com mais precisão, nós faremos sim. Comente o vídeo, deixe aí sua opinião e peça, se você quiser, com mais requinte de detalhes. Se você quiser, a gente mostra a pesquisa feita passo a passo. Tudo é possível aqui no nosso canal, a Bíblia diz. Agora, tudo dentro da métrica bíblica, sem fugir nada, ok? Então diz assim a palavra de Deus. A mãe e os irmãos de Jesus. Está aqui, ó. A mãe e os irmãos de Jesus na Bíblia, Ave Maria, tá certo? Aí existe os apologistas, que discorda da nossa opinião protestante ao dizer que Maria teve outros filhos. Eles dizem que filhos ali, irmãos de Jesus ali, eram primos. Não, a palavra primos do grego para primos está aqui, ó. É primo, deixa eu olhar aqui, anepsios do grego, certo? Já que irmãos, a palavra para irmão é adelphos, e para irmã é adelphe, ok? Então não tem nada a ver com a anipsios, ok? Anepsios. Anepsios é primos, o primo, né? E adelphos, irmãos. E adelphe, irmã. É diferente, são diferentes, ok? A gente, se você quiser um vídeo com mais requintes de detalhes, com mais profundidade, a gente pode fazer. No entanto, são os nossos primeiros vídeos. Nós não temos muitas praticidade com o manuseio da câmera, do aparelho, mas a gente se esforça e faz assim uma coisa bem mais concreta para os nossos telespectadores que nos acompanham no nosso canal ter uma compreensão mais acessível e mais profunda dos assuntos, tá bem? Ainda tem outra palavra, né, que é sungenes. Sungenes quer dizer parentes, né? Parentes, primos, parentesco, graus de parentes mais distantes, ok? Mas nós estamos concentrados na palavra irmãos, que é adelphos, ok? Do grego. Então tá aqui. Jesus falava ainda à multidão quando veio sua mãe e seus irmãos e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. A ocasião aqui era a oportunidade. Mas alguém vendo, né, que eles estavam esperando e desejando falar com Jesus, pressentindo que Jesus demorara com seu discurso, aí alguém disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão lá fora, estão lá aí fora e querem falar-te. Era como que Jesus estivesse pregando e alguém dissesse, olha Jesus, lá fora está a sua mãe e seus irmãos e querem falar com o Senhor. Tal informação, se Jesus fosse dar prioridade a esse acontecimento, a este fato de que a sua mãe quisera lhe falar, ele parasse ali o discurso para atender sua mãe, ele estaria priorizando sua mãe ao invés da palavra de Deus. E nós sabemos, viu, ouvintes, amigos que nos escutam, a palavra de Deus ela é superior a pai, a mãe, a irmãos, a filhos, a fazendas, a riquezas, a propriedades. Ela é superior a tudo. Então não podemos amar mais aos nossos compromissos e deveres do que a palavra de Deus, certo? Então ele não bloqueou, não parou o discurso de forma abrupta para atender sua mãe, mas ele fez uma interação, né? Ele fez uma interação. O que foi que ele fez então? Ele aproveitou o interrompimento da pessoa que traria uma informação legítima e importante e disse assim, olha, Jesus, versículo 48, você que está acompanhando aí com a sua Bíblia, Jesus respondeu-lhe, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? É uma pergunta. Respondeu de forma de pergunta, né? Indagou. Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Aproveitou, já que a pessoa tinha interrompido o discurso de um pregador, que isso não se faz. As pessoas não podem interromper um pregador, a menos que ele
faculte a oportunidade, sugira, né? Ou faça pergunta direto ao público, alguém pode responder, a plateia, né? No caso, os irmãos, a nave da igreja. Então, nesse caso, ele aproveitou a intromissão do informante de que Maria estava lá, sua mãe e seus irmãos estavam ali, e ele disse: olha, quem é minha mãe, quem são meus irmãos? Aí ele agora vai fazer uma metáfora, e apontando com a mão para os seus discípulos, acrescentou: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Versículo 50. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Bem, o que ele está fazendo aqui? Ele está fazendo uma comparação metafórica. Ele está fazendo uma comparação. Ele está comparando que classificando de bem-aventurado de uma maneira tão grande, que ele respeita de forma tão legítima e próxima, como sua mãe e seus irmãos, aqueles que fazem a vontade de Deus. Quem estava lá fora? Aí eu já vi os apologistas discutir esse assunto com alguns que são contra essa ideia, essa verdade bíblica de que Maria teve outros filhos. Então eles dizem assim: não, filhos aqui é as pessoas que fazem a vontade de Deus. Não. A narrativa bíblica revela que quem estava lá fora era de fato sua mãe e seus irmãos. Isso era literal. Quem estava ali de fato era Maria com os seus irmãos. E quando ele vem agora fazer uma comparação com aqueles que obedecem e fazem a vontade de Deus, os seus discípulos, sim, agora sim é metafórico. Porque você é irmão de Jesus, nasceu da Virgem Maria? Eu nasci da Virgem Maria? Não, não nascemos. Isso é uma comparação metafórica. Se você, se eu, permanecermos na vontade de Deus, se nós guardarmos a palavra de Deus, somos tão próximos dele que somos comparados irmão, irmã e mãe. Era isso que ele estava dizendo com os que estavam perto dele, com seus discípulos, com os seus seguidores. Mas não esqueça, a Bíblia está dizendo que quem estava lá na porta chamando ele era de fato sua mãe e seus irmãos. Capítulo 13, versículo 55. Jesus, eu quero ler do 54, né? 13, 54 até o 56 assim, olha. Para ser rápido, né? O vídeo já deve estar aí com uns 15 minutos ou mais, né? Foi para a sua cidade e ensinava na sinagoga, de modo que todos diziam admirados: de onde lhe vem esta sabedoria e esta força miraculosa? Agora veja que é uma pergunta afirmativa. É uma afirmativa em forma de pergunta. Veja só. Não é este o carpinteiro? É uma afirmação. Não é Maria sua mãe? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E suas irmãs não vivem todas entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Então veja que aqui é uma afirmação. Nós conhecemos esse Jesus. Não é ele o filho do carpinteiro José? Ele não se chama sua mãe Maria e seus irmãos, cujos nomes nós lemos agora. Então, eles estavam, né? Seus irmãos, olha aqui, Tiago, olha, grave bem, Tiago, José, Simão e Judas. E suas irmãs não vivem toda entre nós? De onde lhe vem, pois, tudo isso? Eles estavam afirmando que conhecia Jesus, sabia quem era sua mãe, conhecia seus irmãos, os nomes deles e conhecia também suas irmãs. E ficaram admirados. A palavra de Deus, a Bíblia Católica da editora Ave Maria, quem está dizendo isso, ok? Como também todas essas outras aqui. E com precisão, da mesma forma, a Bíblia dos protestantes, certo? Que é a mesma coisa. Bem, a gente poderia ler esse mesmo trecho, né, bíblico, essa passagem bíblica em Lucas, em Marcos, mas eu não quero
me alongar muito, mas eu vou citar a referência que você pode aí no vídeo procurar. Então você vai encontrar em Mateus capítulo 1, versículo 24, 25, Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50, Mateus capítulo 13, versículo 54 a 56. Você pode encontrar em Marcos capítulo 3, versículo 31 a 35. Você também vai encontrar em João, onde a gente vai ler agora, mas antes, Lucas 8, 19. E agora nós vamos para João, capítulo 2, versículos 1 a 5, a festa do casamento. E vamos esclarecer outras dúvidas também nessa questão, tá bem? Leia a sua Bíblia, pesquise. Porque a Bíblia diz que errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 29. Então, é importante que cada um de nós busquemos o conhecimento para não errarmos, ok? Muito bem. A festa de Caná da Galileia, as bodas do casamento, aonde também se manifesta na Bíblia Jesus, seus irmãos e seus discípulos. Até porque os opositores dessa ideia, dessa verdade bíblica, eu digo ideia porque eles dizem que é uma ideia que nós temos. Uma ideia talvez equivocada, mas não é. É uma verdade bíblica e estamos provando isso para você, ok? As bodas de Caná. 3 dias depois, celebravam-se bodas em Caná da Galileia. E achava-se ali a mãe de Jesus. Também foram convidados Jesus e os seus discípulos. Como viesse a faltar vinho, a mãe de Jesus disse-lhe: eles já não têm vinho. Respondeu-lhe Jesus: mulher, isso compete a nós? Minha hora ainda não chegou. Versículo 5. Disse-lhe então sua mãe aos seus serventes. Aos serventes, fazei o que ele vos disser. Ok? E aí o versículo seguinte vai mostrar que Jesus transformou a água em vinho, mas o assunto que nos interessa é os irmãos de Jesus. Versículo 11 e 12 do capítulo 2 de João diz assim: esse foi o primeiro milagre de Jesus realizou em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Versículo 12. Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ali se demoraram poucos dias. Depois de Caná, da festa de Caná, eles foram para Galileia. Então veja bem, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. A Bíblia faz distinção de irmãos e discípulos. Irmãos aqui não é a palavra primo, ok? Não é a palavra anepsios, primos, não. Irmãos aqui é adélfos do grego, que quer dizer irmãos, filhos do mesmo pai, da mesma mãe, ok? Então fica assim bem claro, do grego é irmãos mesmo. Aí alguém já diz assim, não, esses irmãos aqui é os discípulos. Aí eles vão e mostram o texto que a gente leu. Aqui quem faz a vontade de Deus é irmão. Então não. Os irmãos aqui eram os que não criam. Os irmãos de Jesus só vieram crer em Jesus depois que ele morreu e ressuscitou e subiu ao céu. Aí eles acreditaram nele. Mas antes não. Os discípulos, pelo contrário, creram nele. Os discípulos de Jesus creram em Jesus. Veja bem, vou repetir o versículo para que você tenha, para que nós tenhamos uma compreensão melhor. Veja bem, esse foi o primeiro milagre de Jesus. Realizou em Caná da Galileia, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Certo? Depois disso, desceu para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e, adicional, e seus discípulos. E ali ficaram não poucos dias, ok? Então fica aqui bem esclarecido, mostrando que a diferença de irmãos e discípulos, porque os irmãos de Jesus não creram. Eu disse isso e vou afirmar. Os discípulos creram, mas os irmãos não.
Essa Bíblia aqui, ela mostra no capítulo 7 de João, como toda a Bíblia católica. Se você pegar qualquer Bíblia católica, ela vai mostrar esse tema aqui. Eu não olhei em todas que tem ali, né? Porque todas as Bíblias católicas eu tenho ali, porque não precisou, não foi necessário. Mas todas as Bíblias católicas que eu olho, tem sempre esse aqui, ó. Sabe o que é? A festa dos tabernáculos, ok? As festas dos tabernáculos. Mas na Bíblia protestante, vai estar aqui. A Bíblia protestante, digo assim porque é nossa, mas a Bíblia toda é uma só. Já foi no vídeo anterior confirmado isso aí, que a Bíblia, todas elas são a mesma Bíblia, ok? Bem, aqui ó. Vai estar sempre essa epígrafe. Ó. A incredulidade, porque ela é mais específica, o assunto fala disso, ó. A incredulidade dos irmãos de Jesus, ok? Por quê? Porque os irmãos de Jesus não creram nele. Então diz aqui a palavra de Deus, olha. Depois disso, Jesus percorria a Galileia. Ele não queria deter-se na Judéia, porque os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Há versões que diz procurava matá-lo. Queriam matar Jesus, já queriam matar Jesus. Versículo 2. Aproximava-se a festa dos judeus, chamada dos tabernáculos. Agora versículo 3. Seus irmãos disseram-lhe, parte daqui e vai para a Judéia, a fim de que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Olha aqui, olha. Seus irmãos, tá vendo aí, ó? Versículo 3. Seus irmãos, ok? Versículo 3 aí, ó. Dá para ver aí? Versículo 3. Seus irmãos. Ok? Ficou bem. Disseram, pois, seus irmãos. Vai para lá, olha, para a Judéia. Não fica na Galileia. Tu não quer ser conhecido? Vai para lá. Por que os irmãos de Jesus disse isso? Por quê? Versículo 4. Pois quem deseja ser conhecido em público não faz coisa alguma em oculto, já que faz essas coisas, revela-te ao mundo. Nós lemos no versículo 2 que aproximava a festa dos judeus. E nós lemos que Jesus não queria ir para a Judéia porque os judeus queriam matá-lo. Mas os irmãos de Jesus disseram, olha, vai lá, bichinho. Vai lá, ó. Lá está a festa dos judeus, e tu não quer ser bem conhecido? Vai lá. Te apresenta lá. Para tu ver o que é bom para tosse, em outras palavras, né? Versículo 5 diz assim, olha. Com efeito, nem mesmo seus irmãos criam nele. Ok? Nem mesmo seus irmãos criam nele. É a Bíblia católica quem está dizendo, certo? Nem os irmãos de Jesus acreditavam nele. Queria que ele fosse se manifestar para ser morto. Só que Jesus não ia ser morto antes de tempo. Ok? Bem, vem aqui o versículo 6, versículo 7, versículo 8, versículo 9. Versículo 9 diz assim, olha. Jesus, no versículo 8, Jesus manda eles ir para a festa. Versículo 8. Subi vós para a festa. Quanto a mim, eu não irei, porque ainda não chegou o meu tempo. Dito isso, permaneceu na Galiléia. Mas, ó, veja bem. Mas quando os seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa. Não em público, mas disfarçadamente. Ou despercebidamente, aqui na versão Ave Maria, ok? Na versão corrigida, ocultamente. Jesus se disfarçou. Quem sabe de mendigo, ou de pregador, ou de sacerdote, ninguém conhece. Ele talvez tinha um capuz, ele foi disfarçadinho. Né? E no capítulo 7 ele se manifesta, no versículo 38, ele grita no meio da festa, aleluia, ele grita, eu sou a água da vida, quem tem sede vem a mim e beba, né? Muito bem, versículo 37 e 38 do capítulo 7, não é isso? Muito bem, já que eu estou dizendo, deixa eu confirmar aqui se é isso aqui mesmo. No último dia, versículo 37, no último dia, que é o principal dia de festa, estava Jesus de pé e clamava, se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Então, Jesus foi e se manifestou e ninguém matou-lo.
Mas veja no versículo 1, versículo 3, no capítulo 7, versículo 3. Seus irmãos disseram-lhe: parte daqui e vai para a Judéia, a fim de que os teus discípulos vejam as tuas obras que fazes. Versículo 5. Com efeito, nem mesmo seus irmãos acreditavam nele. Versículo 10. Mas quando seus irmãos tinham subido, então subiu também ele à festa. Não em público, mas disfarçadamente, ok? Então, 3 vezes, a Bíblia está dizendo só nesse capítulo que os irmãos de Jesus, ok? Então fica assim bem esclarecido para nós. Ainda há outro texto, e nós queremos ler, que fala, já estamos concluindo o vídeo, né? Que fala dos irmãos de Jesus e de Maria, sua mãe. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13 e 14. Também essa é a última vez que a Bíblia fala de sua mãe Maria, certo? Lembrando, gente, que em Israel, uma mulher que não tinha filhos, ela era uma mulher considerada amaldiçoada por Deus. Ela era desprezada, ela sofria, porque a sociedade tinha em mente que a mulher que não gerasse filhos, que fosse estéril, ela era uma mulher amaldiçoada, desprezada por Deus. E isso era muito ruim, tá bem? E lembrando que uma mãe, uma mulher, uma senhora casada, ter filhos com o seu esposo não é questão desonrosa, nem tampouco indecorosa. Pelo contrário, é honroso, ok? É uma coisa natural. Quando uma mulher tem filhos com seu esposo, com quem é casada, ela cumpre, ou ambos, o casal, cumpre o mandamento de Deus que diz: crescei e multiplicai, enchei e povoai a terra, tá bem? Então não há questão vergonhosa nenhuma, não inibe a santidade de Maria, que Maria é Maria Santíssima. Isso aí nós protestantes admitimos, Maria Santíssima, Maria mulher de Deus, Maria bem-aventurada entre as nações, Maria que vai subir no arrebatamento da igreja quando as trombetas tocarem, Maria que nós amamos, a irmã Maria, ok? A mãe de Jesus. Se você vê alguma pessoa que discrimina ela, essa pessoa não aprendeu com as escrituras e nem tampouco com Jesus, filho de Maria, ok? Bem, tá aqui, ó, Atos 1, 13 e 14, que diz assim a palavra do Senhor: tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, irmão de Tiago. Todos eles perseveravam unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, atenção, ó, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. A palavra aqui não deixa dúvida. Os irmãos dele, ok? Por isso que eu disse desde antes que eu gosto muito dessa versão aqui, porque ela é legítima, né? Ela é mais clara, ela é direta ao ponto, ela não arrudeia, ela não tem medo de dizer o que é o texto grego, como nós pesquisamos, tá bem? Então tá aqui, ó, bem literalzinho para nós compreendermos, tá bem? Veja que os discípulos, no versículo 13 cita os nomes dos discípulos, são citados no versículo 13, no versículo 14 mostra as pessoas que estavam junto com os discípulos, que eram as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele, ok? Ainda outra versão, aliás, versão não digo, outra referência, né, que nós iremos ler, Gálatas capítulo 1, versículo 19, ok? Gálatas 1, versículo 19. Veja bem o que diz a palavra do Senhor. Você sabia, caso você não sabe, você sabia que nas nossas versões portuguesas, onde a palavra Senhor aparece com S maiúsculo, se refere ao Senhor Deus? No Antigo Testamento, a palavra Senhor
quando ela é totalmente com letras maiúsculas, é porque ali no texto hebraico existe, né, o nome, o tetragrama, que é Yod He Vav He, do hebraico. Então é traduzido como Senhor, com todas as letras maiúsculas. E aonde é traduzida só Senhor, o S maiúsculo, e o restante do nome com letra minúscula, é porque está escrito no texto original Adonai, ok? Sabia disso? E no Novo Testamento, quando se refere ao Senhor, não é ao Pai, mas ao Filho, a Jesus, o Senhor Deus, que ele enviou. Bem, então aqui, nessa versão, o escritor sabia, claro, esse tradutor, e ele fez questão de frisar esse detalhe. No grego e no hebraico não existe maiúscula. No grego existe maiúscula, mas no hebraico não. Mas mesmo no grego eles não dão essa importância de maiúsculo e minúsculo, certo? E no hebraico nem se fala. Não existe maiúsculo e minúsculo, ok? Só no grego, mas mesmo assim eles não dão importância. No português, porém, quando é escrito com S minúsculo, a palavra Senhor se refere a homem, a patrão, a um líder, a um senhor qualquer que passa, né? Isso. Então as traduções, ela faz a diferença no português com S maiúsculo. Então tá aqui, olha. Paulo dizendo que foi a Jerusalém para ver os apóstolos, mas lá não viu a nenhum dos irmãos, senão a Tiago. Veja bem. Eu vou ler aqui do versículo 13. Para revelar seu filho, a minha pessoa, a fim de que eu o tornasse conhecido entre os gentios, imediatamente, sem consultar a ninguém, sem ir a Jerusalém para ver os que eram apóstolos antes de mim. Parti para a Arábia e de lá regressei a Damasco. Versículo 18. 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, Pedro, né? Cefas é Pedro, ou Keifas, né? Do aramaico. E fiquei com ele 15 dias. Versículo 19. Dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor, com S maiúsculo, ok? Então tá aqui, irmão do Senhor. Tá entendendo? Então ele está dizendo no versículo 18, depois que eu aprendi, que eu passei na Arábia, que eu passei no deserto, que eu não fui nem em Jerusalém, 3 anos eu fiquei. Aí depois disso, 3 anos depois, subi a Jerusalém para conhecer Cefas, que é Pedro. E fiquei com ele quantos dias? 15 dias. E não vi, dos outros apóstolos, não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor, que é justamente o Tiago que escreveu a epístola logo após aos Hebreus, que se contém na nossa Bíblia, logo após os Hebreus, né? Tiago, irmão do Senhor, tá bem? Então tá aqui. Também quero ler apenas ler 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 5, aonde o apóstolo Paulo, falando do direito do pastor, dos direitos pastorais, né, dos privilégios que o pastor tem, o líder religioso tem, né? Depois a gente fala sobre esse assunto. A questão do sustento pastoral é um assunto muito importante que a Bíblia fala, a Bíblia dá ênfase, não é isso? Depois a gente pode comentar sim sobre isso. E vamos cá, vamos seguir aqui. Muito bem, e muitos outros assuntos que a Bíblia reflete, né, e é cheia. Veja bem, ele está aqui fazendo uma cobrança também de forma indagativa, né? Também perguntando: acaso não temos nós direito de deixar que nos acompanhe uma mulher irmã, a exemplo dos outros apóstolos e dos irmãos do Senhor e de Cefas? Ó, deixa eu marcar aqui, ó. Irmãos do Senhor. Ok? O que está dizendo aqui? Ele estava dizendo, olha, nós não temos o direito de levar conosco uma mulher irmã, quer dizer, uma esposa casada. Tem traduções aqui que eu leio que diz a esposa. Nós não temos direito de levar uma esposa crente, irmã, nossa, como os demais apóstolos e o irmão do Senhor, e Cefas, que era Pedro,
Lembre-se que Jesus curou a sogra de Pedro, ok? Então fica aqui. Existem muitos outros versículos que também mostram esse fato, dando um embasamento geral, que nós não lemos por conta do tempo, mas está aqui esse assunto já resumido, né? O máximo a gente poderia ler em cada versão, a gente poderíamos ler em cada dicionário desse, ler no grego, né? Ler no grego, né? Poderíamos ler, eu apenas mostrar aqui esse versículo de Gálatas, capítulo 1, versículo 19. Está marcadinho aqui. Deixa eu olhar se é esse mesmo que está marcadinho. Se não for, a gente vê aqui, mas está escrito, né? O importante é que está escrito. Esse é o Interlinear da Sociedade Bíblica, um livro muito importante. E eu dou muita credibilidade e, sem sombra de dúvida, ele é uma ferramenta fenomenal. Ok? Tá aqui, ó. Marquei, eu estudei, marquei, tá aqui, ó. Veja bem a palavra Adelfo e irmãos, ok? Ok, editor? Tá aqui, ó. Adelfo. Entendeu? Então você pode ver aqui, ó. Adelfon. Olha aí, ó. Irmão. Ok? Então tá aqui o texto. Bem direitinho. Deixa eu ler para você no português. Diz assim, ó. Mas outros dos apóstolos não vi, exceto Tiago, o irmão do Senhor. Ok? Do texto literal, traduzido, subscrito em cada palavra grega. Eu não vou aqui ler no grego, porque eu leio muito pouquinho, tá bem? Sozinho eu leio melhor do que presente assim, né? Muito bem. Vamos orar agradecendo ao Senhor. Qualquer dúvida, comente aí nos comentários. Deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, né? Compartilhe, dê aquela interação, dê sua opinião. Qualquer dúvida, peça aí nos comentários, tá bem? Que a gente faz aí outro vídeo explicando com mais requinte de detalhes. Temos muitos assuntos para falar. Apocalíptico, escatológico, muitas coisas que a gente vai ler na Bíblia Católica. Você sabia que a Bíblia Católica é a melhor Bíblia que fala sobre quem é a besta do Apocalipse? Quem são os sinais, aqueles símbolos? A Bíblia Católica é a melhor Bíblia que revela isso com mais requinte de detalhes, né? Uma vez que ela é católica, ela vai ser mais creditada, porque as pessoas acham que a Bíblia protestante, né, não é legítima, tem suas, né, tem suas pendências, mas eu quero lhe mostrar que não. O intuito desse canal é revelar aos telespectadores, aos inscritos, aos ouvintes, aos amigos, em todo mundo, que a Bíblia ela é uma só, digna de credibilidade, a palavra de Deus. Mas a ênfase que eu estou dando à Bíblia Católica é para que você veja que a própria Bíblia, que é mais creditada, que as pessoas têm mais confiabilidade, confiança, ela mesma é quem é o nosso material de resposta a questões fundamentais e polêmicas como essas que nós estamos levantando aqui, tá bem? Vamos orar. Eu convido você para orar comigo neste momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos por este momento, Senhor, que passamos aqui. Abençoe a cada um dos ouvintes, dando graça e paz. No nome de Jesus, nós te pedimos e te agradecemos. Amém.